Tô tentando aqui.
Pessoal, bom dia. Bom dia, gente. Belezura? Luiz, fica tranquilo que já tá gravando aqui, tá, meu amigo? Já deu certo aqui. Galera, é o seguinte, nós estamos com 18 participantes apenas, porém hoje eu não vou conseguir esperar muito, porque nosso dia hoje tá bem corrido, tá? Então eu vou dar mais uns 2 minutinhos aí, máximo três aí, 8:05 a gente começa, tá bom? Tem bastante coisa hoje para vermos. Tem a correção aqui do caso clínico, isso aqui é rápido, né? Mas aí tem a aula de miologia e a aula de esqueleto apendicular ainda, tá bom? Então, hoje a gente vai ter um dia cheio aí, vamos dizer assim. Luiz, pelo que eu tô vendo, você que tá gravando, o meu tá gravando aqui no automático. Deixa eu tentar pausar isso aqui. Não. Eu acho que você vai precisar passar, Luiz, eu como anfitrião, é isso? Acho que é isso, né? Pra eu conseguir gravar aqui. A não ser que você deixe gravando do seu aí. Veja o que que você acha melhor, tá bom? Bianca, faz um favor, bloqueia seu áudio aí, por favor, Milena também, senão vai dar interferência aqui. Natália também. Se estiver entrando aí, bloqueia o áudio, por favor, pessoal. Pessoal, bom, vamos lá então. Bom dia a todos.
Só dê um ok para ver se está tudo bem o som, para nós começarmos. Valeu, obrigado, valeu. Então, bom dia, galera. Tá frio, hein? Caramba, acordamos numa friaquinha. Bem, vamos lá. Como eu havia dito há um pouquinho de tempo aí atrás, hoje nosso dia vai ser um dia corrido, tá? Cheio, porque nós temos algumas coisas a serem realizadas, né? Primeiramente, eu faria a correção aqui do caso clínico, tá? Aqui é rápido. Depois eu iria abordar com vocês esqueleto apendicular superior e inferior, tá? E depois a aula de miologia. Então, bastante coisa aí. Bem, com relação ao caso clínico, gente, qual que era a ideia aqui? A ideia, pessoal, era que vocês associassem o que nós abordamos lá, principalmente na parte de articulação sinovial, na semana passada, né, com uma situação clínica. É o que a gente sempre fala para os alunos aí, né? Na sua vida clínica não vai vir uma setinha, né, dizendo assim, qual é o nome disso? Isso é só na prova prática, né, nas aulas práticas. Então, na sua vida clínica é mais ou menos isso que acontece. Tem um cidadão, né, ou uma cidadã com uma situação aí clínica, né, e você vai precisar raciocinar, no nosso caso aqui, de forma anatômica. Mas poderia ter uma questão aqui bioquímica, uma questão biofísica, uma questão biológica, histológica, enfim, né. Eu sempre costumo dizer que quando a gente olha para o paciente, a gente olha pensando em tudo. Não olha para o paciente pensando em anatomia, pensando em histologia, pensando em biofísica, né? Eu tenho que ter uma visão geral, tá certo? Então, vamos entender isso aqui. Olha lá, paciente JFC, 42 anos, sexo masculino, de entrada no PS de clínicas, apresentando intenso edema, escoriações, rubor e elevação da temperatura. Então, rubor e elevação da temperatura são dois sinais clínicos de inflamação, tá? No joelho direito, em detrimento de um trauma após queda de escada há 14 dias. Então, o cidadão estava numa escada, caiu, bateu de uma forma mais forte e mais abrupta o joelho direito, né? E depois de 14 dias, esse indivíduo foi procurar ajuda. Muito provavelmente ele foi procurar ajuda porque o líquido sinovial, né, não foi drenado de forma esperada pelo corpo humano. Então, quando nós conversamos na semana passada sobre líquido sinovial, eu falei para vocês que havia uma produção e uma drenagem diária desse líquido, certo? Legal. Então, como ele não foi drenado, o joelho do indivíduo estava muito inchado, né? Estava causando dor, estava causando limitação de movimento, tudo mais. A equipe achou por bem fazer aquela aspiração que nós conversamos na semana passada, certo? E aí acho que está tranquilo de ser compreendido. Legal. Aí a primeira pergunta: quais componentes essenciais serão perfurados durante o procedimento? Descreva a sua estrutura anatômica, bem como as suas funções. Então, quem que pode aí escrever aí aqui no nosso chat o que vocês responderam, por favor? Quais componentes essenciais? Vamos começar por essa. Serão perfurados na aspiração. Vai lá, Pamela, não tem problema. Perfeito, Eduardo. Cápsula articular. Legal. Só que aí vamos ser um pouquinho mais específico. Do que a cápsula articular era formada? Isso, uma membrana fibrosa e uma parte sinovial. Perfeito. E se eu for um pouquinho mais detalhista, eu posso pensar também no ligamento capsular. Então, não sei se vocês se lembram, eu falei que alguns autores consideravam que o ligamento capsular era essencial. Tá? Então, se viesse isso, que é o ligamento que teoricamente forma a cápsula. Então, se vocês também colocassem isso,
eu consideraria numa boa, tá? Mas de uma forma mais simplista, é isso, né? Quais componentes essenciais serão perfurados? A cápsula articular, que por sua vez é formada pela membrana fibrosa e a membrana sinovial. Legal. A cavidade articular, Rosana, ela não vai ser perfurada, porque a cavidade articular é um espaço, certo? Então olha aqui para a câmera, ó. Isso aqui, ó, que está no centro da minha mão, é uma cavidade, tá? Então isso aqui é um espaço, é um mero espaço. Mas beleza, eu entendi seu raciocínio. Legal. Então, o que eu queria também que vocês colocassem como resposta aí, né? Descreva a sua estrutura anatômica, bem como suas funções. Bem como suas funções. Então, o que é a estrutura anatômica? Vocês já falaram aqui, né? A membrana sinovial e fibrosa, mas quais são as funções dessa estrutura? Dessa estrutura como um todo aí? Quais são as funções? Então, a superfície, Lohane, a superfície articular, ela teoricamente não pode ser perfurada. Porque se ela for perfurada, eu vou causar uma lesão articular, uma lesão condral, porque a superfície articular é aquela que está na superfície do osso. E isso é cartilagem, tá? Pamela, coloquei envolver a articulação. Legal, Pamela, isso é uma função da cápsula. Que mais? Que mais há? Unir os ossos fêmur e tíbia, também, mas não é só fêmur e tíbia, tudo bem. Proteger da distensão, ok, uma função mais secundária, mas ok. Tem uma coisa mais importante do que tudo isso aí. Qual que era a função da membrana sinovial, gente? Evitar o atrito? Não. Quem evita atrito é menisco, principalmente. Tem alguém com o áudio ligado aí, pessoal? Por favor, desliga o áudio. Perfeito, Bianca. É isso aí, é isso aí. Produção do líquido sinovial. Isso é uma função que vocês não podem esquecer, tá? Então eu perfurei a cápsula. Se eu perfurei a cápsula, naturalmente eu perfurei a parte interna da cápsula também, que é formada pela membrana sinovial. E a membrana sinovial tem como função produzir o líquido sinovial, né? E o líquido sinovial tem como função nutrir a articulação, diminuir o atrito e tudo mais. Então veja que é um raciocínio, vai levando a outros raciocínios, tá bom? Muito bom, gente, legal. Agora, dois. Quais componentes acessórios poderão ser lesionados durante o procedimento? Então, veja que eu coloquei na condicional. Teoricamente, uma boa aspiração não irá lesar componente acessório. Não deve ser, não deve acontecer isso, mas pode acontecer por um descuido. Né? Então, pensando, ó, olha onde foi a lesão. Região medial do joelho. Bursa. Que menisco? Temos dois meniscos. Medial. É isso aí. Perfeito, Pamela. Então, é isso que eu quero de você. Sejam específicos. Né? Poderá ser lesado o menisco medial. Sim. E se a agulha perfurar um pouco mais, pode chegar lá no ligamento cruzado, que é um outro componente acessório. Tá bom? A bursa também pode ser lesionada. Tá? Gente, é isso. Tá? Nada além disso, era só para vocês terem aí uma situação inicial clínica, né? Então veja que um procedimento clínico comum, que é a aspiração do líquido sinovial, detém um conhecimento anatômico específico, né? Como tudo na vida da saúde aí. Como nós dizemos sempre, anatomia é a base de tudo. Tá bom? Legal, galera. Fiquei contente aí com as respostas. Vamos lá para Vamos lá para a nossa aula de esqueleto apendicular, né, que vocês não tiveram. Espera aí. Deixa eu só achar o chat aqui, gente. Senão eu não vou conseguir falar com vocês. Só um momentinho. Participantes. Aqui. Só um momento, galera. Por que não está aparecendo o chat? Aqui.
Gente, só me fala uma coisa. Deixa eu ver, desculpa, Pamela, medial. Lógico, lógico, Pamela, pode falar. Menisco medial. Se for essa sua dúvida, menisco medial. Agora, se tiver outra dúvida, por favor. É da. Qual aula prática, Pamela? Ó, se for as atividades assíncronas, as assíncronas, eu irei corrigir a autoestrutura, a última estrutura. Ah, tá. Não tem problema, fica tranquilo. As atividades, pessoal, prestem atenção. As atividades assíncronas, tá? Serão corrigidas na semana que vem, tá? Então fiquem tranquilos. Então lembre que eu passei lá uma atividade assíncrona de esqueleto axial, né? Aquela primeira logo que tivemos, e passei uma semana passada de artrologia, tá? E hoje, entre hoje e amanhã, eu vou carregar outra atividade assíncrona de esqueleto apendicular para vocês, tá? Então tudo isso, tá bom? Tudo que for assíncrona será corrigido na semana que vem. Por quê? Porque semana que vem a nossa aula teórica é bem tranquila, tá? É uma aula bem sussa. Então aí a gente vai ter tempo de fazer essas correções, tá? Então façam isso aí para a semana que vem que a gente corrige, tá? Beleza, beleza. Então vamos lá, gente. Bem, dando sequência aqui à parte óssea, né? Há 3 semanas atrás, um mês, eu conversei com vocês sobre esqueleto axial, né? E aí ficou faltando vocês verem esqueleto apendicular, tá? Então vamos dar uma relembrada nisso aqui. O esqueleto apendicular, opa, Sofia, a professora Maluna me perguntou quando será a primeira avaliação. Então, precisa ver com o Luiz, porque, se eu não me engano, não haverá uma avaliação específica, tá, Sofia? Mas precisa ver com o professor Luiz, depois eu falo com ele, tá? Porque ele deixou gravando aqui a aula. Se eu não me engano, não haverá uma avaliação específica, mas vocês serão avaliados por meio dessas atividades, tá? E por isso que nós pedimos lá para que vocês colocassem o ok lá na planilha, tá? De acordo com as atividades que nós estamos mandando. Por isso que é importantíssimo que vocês façam as atividades, tá? Porque, tipo, semana que vem eu vou corrigir, mas vocês tem que ter feito isso aí, tá bom? Mas depois eu falo com ele se é isso mesmo, tá bom? É tudo pro dia 11, né? Semana que vem é dia 11? Isso aí. Isso aí que eu tô meio perdido no tempo. Perfeito, perfeito. Isso aí, Ingrid. Bom, então olha lá, gente. Vocês viram há um mês mais ou menos comigo o esqueleto axial, né? E aí nós acabamos pulando a esqueleto apendicular, tá bom? Então vamos dar uma relembrada. O que era esqueleto apendicular, né? Era esse esqueleto, né? Era um conjunto de ossos que estavam, entre aspas, pendurados a partir de um eixo, a partir do esqueleto axial. Então vocês lembram que o esqueleto axial era aquele mundaréu de ossos que estavam no centro do corpo, né? No eixo do corpo. E o esqueleto apendicular é exatamente o contrário, é o que está suspenso a partir desse eixo. Obviamente, nós temos o esqueleto apendicular superior e o inferior, né? Obviamente. Então vamos dar uma olhada aí, primeiramente, no esqueleto apendicular superior, tá? Então, o que eu quero com essa aula aqui, gente? Eu quero basicamente que vocês. Gente, tem áudio ligado, eu estou ouvindo cachorro latindo. Se puder desligar o áudio, eu agradeço, tá bom? O que eu quero que vocês entendam com essa aula? Eu quero que vocês entendam principalmente o nome e a disposição dos ossos, tá? O nome e a disposição dos ossos. Por quê? Porque esses ossos têm um mundaréu de acidentes ósseos, como qualquer osso, tá? E não adianta eu ficar falando o nome de acidente ósseo, porque vocês já sabem que não é assim que a gente grava, né? Por isso que a gente está passando as atividades assíncronas para vocês com base no roteiro prático de vocês, tá? Então, se nós estivéssemos lá na universidade, né? Então, nós passaríamos um geral de osso e aí vocês iriam para o laboratório identificar as estruturas. É exatamente isso que nós iremos fazer aqui. A única diferença é que é por meio de imagem, não por meio do cadáver, mas o restante continua igual, tá bom?
Então, pode até ser que eu use aqui alguns termos de acidentes ósseos, mas não se preocupe, ai meu Deus do céu. Por quê? Porque isso aí vai estar na atividade assíncrona. Eu quero que vocês entendam o nome e a disposição. Isso aí vai dar base para que vocês estudem a parte assíncrona. Beleza? Então, olha lá, ó, vamos identificar os ossos primeiramente aqui. Então, aqui eu tenho um osso anterior do ombro chamado clavícula, tá? Clavícula. E aqui um osso chamado escápula. Escápula. E eu separei esses dois ossos aqui para vocês no lado direito do slide, tá? Clavícula, gente, porque esse osso parece uma clave, uma chave, tá? Então vem dessa terminologia aí. Tudo bem? Notem que a clavícula, ela vai fazer conexão, olha só, deixa eu passar uma imagem aqui. Olha aqui uma imagem superior, olha que imagem legal essa daqui, ó. Então, para vocês verem aqui as vértebras torácicas, ó, que nós já estudamos. Olha aqui as costelas, né, os arcos costais, que nós também já estudamos. E aí vocês estão vendo aqui anteriormente o osso externo. E aí vocês estão vendo a clavícula, tá? Então, notem que a clavícula faz duas conexões. Uma medial, com o osso externo, e uma lateral, com o osso escápula. Então, a clavícula está entre o externo e a escápula. Gente, algum áudio ligado, por gentileza, desligue, porque eu estou ouvindo um cachorro latindo. Estou achando que esse aluno ou essa aluna deixou aí a aula ligada e foi dar um rolê, né? Bom, vamos lá. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui a clavícula, né? Deixa eu ver uma coisinha aqui. É tudo. Às vezes dormiu. Pode ser também, pode ser. Bom, então olha aqui, ó. Essa clavícula, esse osso clavícula, ele tem uma extremidade external, que é exatamente essa que está fazendo conexão com o osso externo, e uma extremidade acromial, que é essa que está fazendo conexão com o acrômio da escápula. O acrômio da escápula é um acidente ósseo da escápula. São esses nomes que eu falei para vocês que não é para vocês ficarem muito preocupados agora. Isso é mais prática do que teórica, tá? Mas é só para vocês se nortearem aqui quando vocês forem estudar aí a prática, tá bom? Então, anteriormente aqui eu tenho a clavícula e aqui nós temos o osso escápula. Deixa eu voltar aqui. E aí, gente, a escápula, vejam que ela tem uma parte mais chapada, vamos dizer assim, mais achatada, que é uma parte anterior, tá? Então isso aqui é a parte anterior da escápula. E tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu consigo achar quem está com o áudio ligado. E não consigo, meu. Ó, gente, na boa. Fica difícil assim, cara. Porque me desconcentra, né, meu? Eu já olhar aqui para um computador já não é interessante, não é legal. Aí ficar ouvindo o áudio de cachorro fica difícil, né? E eu não consigo zerar aqui o áudio porque é o Luiz que está como anfitrião. Difícil, né? Pedir para vocês, para quem tiver com o áudio ligado aí numa próxima oportunidade, ter um pouquinho mais de consideração com os colegas e comigo, né? Isso. Bom, então, a parte posterior aqui da escápula, gente, nós temos essa grande linha, vamos dizer assim, ó, que nós chamamos de espinha da escápula, tá? Isso nós conseguimos palpar aqui, ó. Tentem palpar aí na parte posterior do ombro de vocês, aí a espinha da escápula. Vocês vão sentir uma grande saliência aí, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que nós temos que fazer quando a gente vai estudar a parte prática de ossos é posicionar o osso, tá? E aí, Posicionar o fala. osso. Opa, Hã? Luiz, Luiz, tudo bem? Aí, acho que zerou agora. Obrigado. Valeu. Valeu. Deixa eu ver aqui. Legal, obrigado. Então, olha lá, galera. Agora sim, né? Agora tá tranquilo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam quando vocês forem estudar a parte prática é que vocês posicionem o osso na vista anatômica correta, tá? Tem várias formas de nós fazermos isso. A forma que eu encontro, que eu, Diogo, acho mais fácil, pensando em escápula, é verificar essa proeminência aqui,
que se chama processo coracoide, tá? Ou essa grande proeminência aqui, que se chama espinha da escápula. Tá? E que você já sabe que a espinha da escápula deve ser posterior. Se a espinha da escápula é posterior, ó, naturalmente o processo coracoide fica para anterior. Então você pode gravar do jeito que você quiser aí na sua cabeça. Tá? Outro detalhe importante, essa cavidade rasa deve ser lateral. Lateral. Isso aqui nós chamamos de cavidade glenoidal. Cavidade glenoidal. Então vejam, se eu colocar o processo coracoide para anterior e a cavidade glenoidal para lateral, eu já tenho o posicionamento correto da minha escápula. Olha aqui, ó, tem aqui uma escápula direita e aqui uma escápula esquerda. Tá? Notem que a disposição dos acidentes ósseos, ó, estão no conceito anatômico aí, no plano anatômico correto. Tá? Então, essa escápula aqui está numa vista anterior. É a mesma escápula aqui, ó, só que numa vista posterior. E a mesma escápula numa vista lateral. Tá? Só estou dando aí dicas para que vocês, depois quando forem estudar, consigam se orientar aí com a posição, a disposição dos ossos. Tá certo? Beleza. Aí, gente, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem um slide aqui que pulou, que comeu sem querer. Bom, no braço, nós temos um osso longo, tá? Chamado de húmero. Húmero. O que era um osso longo para nós relembrarmos lá aquela aula inicial? Era um osso que apresentava o comprimento maior do que a largura e maior do que a espessura. Tá? Então, todo osso que apresenta o seu comprimento se sobrepondo à largura e à espessura, nós iremos classificar como osso longo. Osso longo. Não necessariamente é um osso grande, porque daqui a pouco nós veremos lá que as falanges, apesar de serem pequenininhas, também são ossos longos. Então, de novo, osso longo é o que tem o comprimento maior do que a largura e a espessura. Beleza? Na parte mais proximal desse osso, eu irei dar o nome de epífise proximal. Proximal, para quem não assistiu à primeira aula, é tudo que está mais próximo da raiz do membro. Então, aqui no caso, a raiz do membro superior é o ombro. Como essa parte do húmero está mais próxima da raiz do membro superior, eu chamo isso aqui de proximal. E nesse caso, epífise proximal. E a parte mais distante da raiz do membro, nós chamaremos de epífise distal. Epífise distal. Então, no braço nós temos um osso chamado húmero. A epífise proximal é essa, a epífise distal é essa, e no centro, nós iremos dar o nome de diáfise do húmero. Diáfise. Então, todo osso longo, assim como o húmero, possui duas epífises e uma diáfise, tá certo? Uma epífise proximal, uma epífise distal e uma diáfise, que é o corpo do osso, o centro do osso. Como conceito de anatômico aí para vocês se localizarem, tá? Vejam, pessoal, que o húmero possui uma superfície arredondada, que nós chamaremos de cabeça do húmero. Tá? Isso é um acidente ósseo do osso. Cabeça do húmero. A cabeça do húmero, ó, é quem faz a articulação com aquela cavidade rasa da escápula, cavidade glenoidal. Tá? Então, só voltando aqui um pouquinho, ó, se a minha cavidade glenoidal tinha que ser lateral, obviamente que a minha cabeça do húmero deve ser medial, tá? Porque uma está acoplada, está articulada com a outra. Tudo bem? Então, a cabeça do húmero será sempre medial no nosso corpo, sempre medial, fazendo articulação com a cavidade glenoidal da escápula, que é sempre lateral. Ok? E aqui, ó, gente, essa imagem não dá para ver tão bem.
Aqui, ó, nós temos duas elevações, tá? Duas elevações anteriores no húmero. Dá até para palpar aqui no nosso ombro isso que eu estou dizendo, tá? Essas elevações vocês irão estudar lá na parte prática também. Nós chamamos de tubérculos. Um tubérculo menor e um tubérculo maior, tá? O tubérculo menor é mais medial e o tubérculo maior é mais lateral, tá? De novo, só estou dando aí norte para a vida de vocês aí para a parte prática. Beleza? Aí chegamos no antebraço. Chegamos aqui no antebraço, gente. Olha lá, estamos aqui, ó. Estamos aqui. Esse osso mais lateral do antebraço, que é esse osso aqui, ó, é o osso rádio, tá? O osso rádio é esse osso mais lateral do nosso antebraço. E esse osso mais medial do antebraço é o osso ulna. Ulna, com L, tá? Não é una, é ulna. Então, lateralmente no antebraço eu tenho o osso rádio e medialmente no antebraço eu tenho o osso ulna. Notem, pessoal, que tanto rádio, ó, tanto rádio quanto ulna tem uma proximidade absurda aqui. Esses ossos estão basicamente, ó, grudados. E ambos fazem conexão, fazem articulação com quem? Com a epífise distal do húmero, ó. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, mais aproximado, ó, é isso aqui, ó. Beleza? Só está separadinho aqui para vocês verem como é que esses ossos se articulam. Tá bom? Então, vocês irão estudar vários acidentes ósseos, tanto do húmero, quanto da ulna, quanto do rádio. Mas lembre-se, quando for estudar isso, antes de mais nada, eu quero que vocês posicionem o osso e pensem de forma em posição anatômica correta. Nós estamos falando aqui do membro superior direito. Se estivéssemos falando do membro superior esquerdo, estaria tudo invertido, tá? Muito bom. Então, já vimos aqui a clavícula, a escápula, o húmero, o rádio e a ulna, tá? A posição anatômica deles correta aí. Notem que no rádio, pensando em rádio, ó, nós temos uma superfície mais arredondada, que é essa superfície aqui, ó, que se chama cabeça do rádio. A cabeça do rádio é um outro detalhe importante para a prática, porque vocês estão vendo que a cabeça do rádio, ó, é mais proximal. É mais proximal, não é distal. Não é mais distante da raiz do membro. É mais próxima da raiz do membro. Tá? Essa pontinha que vocês estão vendo aqui, ó, é um outro detalhe anatômico importante, porque é o processo estiloide do rádio. Processo estiloide do rádio. Tá? Dá para nós sentirmos aqui no punho esse processo estiloide, se palparmos aqui. Dá para sentir, como se fosse uma bolinha. Tá bom? O processo estiloide é exatamente o contrário da cabeça do rádio. O processo estiloide é mais distal, ó. Tá lá próximo do punho. Tá fazendo articulação com o punho. Enquanto que a cabeça do rádio está fazendo articulação com o húmero. Beleza? Quando nós falamos de ulna, olha aqui, ó. Ó a ulna numa vista lateral, ó. Parece uma chave de boca de carro, tá? Aquela chave de boca, acho que chama mesmo, né? A ulna tem esse, ou você pode gravar por, parece um Uzinho aqui, ó. Ulna, tá? Enfim, o modo que vocês irão gravar aí é particular de cada um, tá? Eu vou dando algumas dicas aqui, mas cada um assume a sua forma aí. Notem, gente, que lá na parte distal da ulna, ó, lá na parte distal da ulna, eu também tenho um processo estiloide, ó, também tem uma pontinha, ó, igualzinho do rádio lá, tá? Só que tá lá do outro lado, né? Está na ulna. Então, tanto o processo estiloide do rádio quanto o processo estiloide aqui da ulna estão na parte distal do antebraço. Beleza? Legal. E aí, chegamos aqui nos ossos da nossa mão. Os ossos da mão. Nessa imagem, os ossos estão separados, tá? Porque quando eu olho uma imagem assim, ó, é bem confuso, né? Fica tudo muito junto aí, tá bom? Então, acho que o ideal seria vocês começarem a estudar assim de forma separada,
para depois passar aqui para essa forma mais unida, tá? Então vamos delimitar aqui as regiões da mão. Esses ossos aqui, que estão exatamente aqui, ó, são os ossos do carpo, tá? Sequencialmente a eles, nós temos os ossos do metacarpo, Então, o metacarpo está aqui, ó, tá? Notem aqui que nós temos aqui chave aqui separando, né? Chave ou conchete, agora já não lembro mais. Separando essas regiões. E o restante aqui, ó, são as falanges. Tá? Quando nós olhamos aqui para os ossos do carpo, ó, nós encontramos duas fileiras de ossos. Temos 8 ossos aí. Estão vendo aí? São 8 ossos. 2 fileiras de ossos. Tá? Nós sempre estudamos essas fileiras de lateral para medial. Então, aqui é lateral, né? Aqui é medial. Então, primeira aula, né? Nós tínhamos lá no centro do corpo a linha mediana. Tudo que estivesse mais distante da linha mediana seria lateral e mais próximo da linha mediana seria medial, tá? Então, uma forma adequada para que vocês estudem isso aqui é pensar nos ossos dessa forma. O mais lateral e o mais medial. Então, olha, vamos voltar para essa imagem aqui, ó. Então, notem que eu tenho 2, 3, 4 ossos no que chamamos de primeira fileira do carpo. E depois, ó, 2, 3, 4 ossos no que chamamos de segunda fileira do carpo. Então, eu tenho uma fileira do carpo mais proximal, ou seja, essa fileira aqui, ó, está mais próxima da raiz do membro. E eu tenho uma fileira dos ossos do carpo mais distal, ou seja, essa fileira aqui, ó, está mais distante da raiz do membro em relação a essa, tá? Então, 4 ossos da fileira proximal, 4 ossos da fileira distal dos ossos do carpo. Beleza? Estão vivos aí? Beleza, Bárbara. Obrigado. Valeu. Então, olha lá. Na fileira proximal, tá? Olha para onde nós estamos olhando. Ó. Estamos olhando para cá, hein, gente? Para cá, tá bom? Começando para o osso mais lateral da fileira proximal. Eu tenho aqui um osso chamado escafoide, unido a ele um osso chamado semilunar, um outro osso chamado piramidal e pisiforme. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Na fileira distal, eu tenho o trapézio, o trapezoide, o captato e o amato. Meu Deus, professor, quanto nome maluco. Tá doido. Isso é prática, galera. Não adianta, tá? Vocês vão ter que pegar o Atlas e começar a identificar. Como eu disse, essa aula aqui é mais para nortear vocês aí a uma situação do que para ensinar anatomia prática. Anatomia prática, cada um vai ter o seu tempo aí, né? Cada um vai ter o seu, enfim, seu método de estudo, né? Vocês sempre perguntam isso pra gente. Como que vocês estudavam? Como é que vocês faziam? Gente, isso é muito particular, né? Muito particular. Bianca, tem música para aprender isso? Ah, deve ter, deve ter. Como é que chama isso mesmo? Que até uma técnica do cursinho que vocês gravam, esqueci agora. Tem um vídeo, a Pamela está falando. Vou mandar no grupo da sala. Ótimo. Então, ó, aqui eu tenho o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme. Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, tá? Esses são os ossos da primeira fileira, tá?
E aí na fileira distal, o trapézio, o trapezoide, o captato e o amato. Tá? Trapézio, trapezoide, captato e amato. Eu sempre estudei assim, tá? Eu sempre primeiro olhei para a fileira proximal, depois para a fileira distal, do mais lateral para o mais medial. Agora, como eu disse, gente, pode ser que vocês consigam guardar de outra forma, né? Guardar de outra forma, tá? Professor, na posição anatômica, a palma da mão está voltada para anterior, tá? Não é para cima, ó, para anterior. Ó, assim, ó. Beleza? Tá voltada, entre aspas, para frente, tá? Para anterior. Beleza? Então, de novo, ó. De... Bichinhos de estimação é bom. Então, de novo aqui, ó. Então, ó, fileira proximal, fileira distal. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, tá? Vou tatuar na palma da mão. Então, ó, uma outra coisa que me facilitava gravar, ó, é que o pisiforme, não sei se vocês estão aqui, ó, dá para ver. O pisiforme e o escafoide, ó, eles são mais salientes aqui na mão, ó. São mais salientes, tá bom? Tem uma fratura aqui de escafoide que vocês vão estudar depois, que é bem chata, bem grave, entre aspas, porque geralmente ela faz uma lesão avascular do osso, se não for investigado corretamente, tá? Porque passa uma artéria nutrícia aqui nesse osso, e na hora da fratura, essa artéria pode ser rompida, e se isso não for identificado a tempo, né, esse osso vai perder vascularização. E aí, obviamente, as células ósseas vão morrer e o osso vai necrosar, vai morrer, literalmente. Tá? Isso dá um prejuízo bem grande aqui para a mobilidade do primeiro dedo, porque vários músculos que estão nessa região têm inserção nesse osso aqui chamado escafoide. Tá? Então tem uma lesão bem chata aí que vocês irão estudar depois, chamada necrose avascular do escafoide, por falta de vascularização do escafoide. E então, sempre quando a gente cai com a mão espalmada, assim, ó, principalmente quando a gente cai para trás, assim, ó, com a mão espalmada, geralmente nós lesamos esse osso aqui, o osso escafoide, tá? Então é um osso bem chato. O pisiforme também, por ser bem superficial, quando a gente bate a mão, ele machuca bastante, tá bom? Os da fileira distal, eles já são mais profundos, vamos dizer assim, e tem mais músculo e até gordura protegendo eles, tá? Beleza? Ok. Bom, depois vocês vão estudar prática aí, vocês vão acabar tendo o método de vocês para estudar. Eu falei aqui o meu, né? O meu, na verdade, é da grande maioria, né? Geralmente nós estudamos dessa forma, né? Fileira proximal, depois fileira distal, do mais lateral para o mais medial, tá? Então, aqui é o primeiro dedo da mão, segundo dedo da mão, terceiro dedo da mão, quarto e o quinto dedo da mão. São esses os termos que nós utilizamos, tá? O primeiro dedo é o mais lateral e o quinto dedo é o mais medial. Você vai ter que tirar aqueles termos que as nossas mães, por exemplo, usam, né? Dedão, dedinho, furabolo, mata-piolho, aquelas coisas todas lá. Não tem isso na anatomia, tá? Então é o primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo e quinto dedo, tá bom? Professor Diogo? Opa, por favor, Luiz. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Pode gravar aí com o seu, tá bom? Tá bom, beleza, cara, obrigado.